Quais são as distorções que o love bombing gera numa pessoa? Se vocês quiserem saber sobre o vídeo, nos acompanhe até o final, do qual eu vos falarei, acerca dessas distorções. Tá? Eu quero continuar falando para vocês que o narcisista, a princípio, quando ele se relaciona com uma pessoa, ele sempre vai estudar tudo sobre aquela pessoa. Ou seja, ele vai saber os seus gostos, os seus trejeitos e a sua mania. O interessante, a vítima, quando conhece o narcisista, ele se apresenta perante ela de uma maneira totalmente inesperada. Tá? Isso ele já causa um primeiro impacto, e isso para a vítima tem um peso muito grande, porque ela vai ter aquela concepção de que ele é a alma gêmea dela, mas só que a mesma não sabe que o narcisista, estudou muito daquilo que ela gosta para poder, vamos dizer assim, se equiparar a ela, ter os mesmos gostos, ter o mesmo sonho e ter o mesmo projeto, O interessante é que, por exemplo, dentro desse espectro, quando o narcisista conhece a sua vítima, ele sempre vai fazer o quê? Love bombing, Ou seja, ele vai usar uma persuasão, na verdade, do qual que ele vai a manipular mediante carinhos. Ou seja, ele vai conquistar ela passo a passo. Ele vai ser totalmente solícito, isso a princípio, tá? Ele vai se tornar totalmente solícito, uma pessoa totalmente disponível, uma pessoa totalmente despreendida. E qual é a relação em que a vítima vai ter para com o narcisista? O interessante é que quando você se relaciona, você tem sensações boas ou sensações más. Então, aquela sensação boa que a pessoa sente quando é totalmente lisonjeada, quando se sente totalmente lisonjeada ou amada, ou centro de atenção, o que é que ela vai fazer? Ela vai se prender à atenção que ela tem, ou seja, à percepção que ela tem sobre o narcisista, porque é de uma maneira totalmente indireta. Por quê? Porque ela está agindo mediante a própria percepção que ela tem do narcisista. Por quê? Porque o narcisista a fez se sentir bem. Então, esse estado de fazer a vítima se sentir bem, a pessoa começa a se apaixonar pelo sentimento que tem sobre o narcisista, tá? E não com o narcisista diretamente, mas ela vai transferir esse sentimento ao narcisista como se ele a conquistasse. De certa maneira, sim, ele a conquista, mas o que ele faz, na verdade? Ele joga uma espécie de véu. Como seria essa espécie de véu? Por exemplo, se olharmos na filosofia budista, tem uma espécie que se chama Maya, na verdade, que seria a ilusão. Ele joga essa ilusão, para a pessoa que a ama, que se importa com ela, e ela começa a acreditar nessa própria ilusão que ela cria sobre o narcisista. Então você vê que já parte daí o princípio, tá? Ela ama a ilusão que o narcisista criou para ela, e ela ama o sentimento que ela tem sobre a própria ilusão, porque o narcisista ele vai criar ilusões para as pessoas, e as pessoas se apegam nessas ilusões que ele cria, tá bom? Depois, com o tempo, ele vai fazer o que? Ele vai desbotar, na verdade, esse véu, por exemplo, pouco a pouco, do qual ele vai se revelando, mediante o tempo, o seu verdadeiro caráter, a sua verdadeira personalidade. O interessante é que o narcisista ele faz uma coisa chamada shape shifting, é um nome até complicado, de se dizer. Esse shape shifting, o que significa? Eu crio uma imagem linda e maravilhosa sobre mim, e a pessoa vai acreditar nessa imagem que eu crio. Eu crio um shape, sabe aquela pessoa que tem o corpo shapeado? Sabe? Aquele corpo bonito, definido, e é isso que ele cria sobre a sua vítima. Então a pessoa vai amar o quê? Aquela forma que ele desejou dele para ela, mas não é a sua verdadeira forma. Ele faz isso apenas de uma maneira de a encantar e a ludibriar. O interessante é que depois que ele conquista a sua vítima, ele vai fazer algumas coisas agora que ele vai destoar, mostrar a sua verdadeira face para ela. E o que é isso? Ele vai fazer uma espécie, na verdade, de
vamos dizer assim, de hovering, né? Ou seja, ele começa a perseguir a vítima, do qual, olha bem, ele se relacionou com ela, tá? Ou seja, quando essa pessoa vai sair com os amigos ou com a família, ele vai fazer perseguições para aquela pessoa. Então esse hovering que ele vai fazendo, ele vai perseguindo, ele vai stalkeando essa pessoa, e essa pessoa pode ficar nervosa com ele. Mas o que ele vai fazer? Ele vai distorcer a percepção da mesma, dizendo: eu faço isso porque a amo, eu faço isso porque a desejo, eu faço isso porque eu quero o seu próprio bem. O que acontece? A pessoa vai se apegando a essa percepção, tá, criada pelo narcisista, e que ela crê que ele a ama, tá? Ou seja, ele vai fazer o que? Vai usar disso como artimanhas para poder modelar a percepção, tá, da pessoa com a qual ele se relaciona, seja homem ou mulher. Outra situação também dentro desse espectro, né, o que ele faz? Ele vai fazendo o isolamento social. Por quê? Você vê que um passo já acompanha o outro. Então, como ele começa a separar essas pessoas dos amigos e dos familiares, ele vai fazendo o quê? Somente eu me preocupo com você, tá bom? Nós dois somos só um ser, nós dois somos só uma carne. Então, ele vai, na verdade, criar uma espécie de amor próprio, né? Ou seja, o amor próprio dela tem que ser ele, tá? E não as outras pessoas, porque as outras pessoas, na verdade, vai tentar separar ela, vamos dizer assim, ou a Roberto, a Carla, ou a Alessandro, né? Seja qual for da pessoa que está assistindo esse vídeo, sabe, dele, tá bom? Então ele vai isolando essa pessoa, tá? E dentro desse aspecto também, o que vai fazer? Com isso ele vai começar a destoar muito mais a sua face. Ele vai fazer o que? A autodepreciação da vítima, né? Ou seja, quando essa pessoa começa a sair um pouco, né, escondido do marido, do namorado, vamos dizer assim, ou do companheiro que é narcisista, ela começa a se autodepreciar. Por quê? Porque ela vai se sentir mal consigo mesma, porque ele não está curtindo aquele momento com ela ou com ele. Então a pessoa vai sentir também esse processo de culpa, tá? Mas é isso tudo que o narcisista coloca na cabeça da pessoa, tá bom? E o outro também aspecto é o agravamento da autoconfiança. Ou seja, ele vai fazendo a mesma ter uma espécie de dissonância cognitiva, né? Ou seja, ele vai... Tem um filme que se chama Gaslighting, tá? Tem até no YouTube um filme da década de 20 ou de 30 mais ou menos, né? Que fala mais ou menos, que trabalha mais ou menos essa percepção. Como é que ele vai fazer essa dissonância cognitiva? Ele vai deixar confusa. Por exemplo, ele pode galantear outras mulheres na frente dela, e quando a mulher vai o destoar, ele a chama de louca, ele a chama de problemática, ele pode fazer outras coisas, né? Ou seja, e quando ele é repreendido, ele sempre vai fazer o quê? Vai culpar ela por ele cometer tais atos, seja de traição, seja de distância, tá? Seja de indiferença. Então a mesma vai ter, na verdade, essa espécie de, vamos dizer assim, de dissonância. E também o outro aspecto também é a triangulação. Ou seja, como é que ele trabalha essa triangulação? Ele vai começar a comparar, na verdade, a pessoa com que ele está com a outra. Se a outra é um pouco mais magra, um pouco mais bonita, ou um pouco mais esbelta, ele vai falar da seguinte maneira: nossa, você bem que você poderia ser igual a Carla, igual a Adriana, igual a sua irmã, olha só, ela está sempre bem bonita, está sempre arrumada, e você está sempre feia, horrorosa, despenteada. Então você vê que isso, na verdade, ele faz isso uma espécie de quê? Para destruir a alta, na verdade, confiança dessa pessoa, e faz ela ter mais um problema, que é a incapacidade de romper o relacionamento com o agressor. Por quê? Porque com o tempo ela vai acreditar que só ele a ama, que só ele se interessa por ela, ele apenas é o único e o verdadeiro amor dela, ela sem ele é praticamente nada. Ou seja, esse pensamento não é dela. Esse pensamento é intrusivo, é um pensamento que ele colocou na vítima, do qual que a vítima acredita ser dela, e não é. Devemos verificar que o narcisista, a princípio, ele começa o quê? Na verdade, te bombardeando com carinho, amor, né, atenção, e com o tempo ele vai se tornando mais frio e mais apático.
E essa sensação de amor, vamos dizer assim, que é totalmente senoidal. O que é senoidal? Uma hora ele faz aqui, ama, depois te despreza, ama e te despreza. Então esse pico alto ele só vai fazer quando ele está com vontade, na verdade, de se aproveitar de você, né? Ou seja, não porque ele a ama, mas sim ele vê você como o suprimento dele. Então ele é uma espécie de um parasita, ele precisa do outro, na verdade, para alimentar o seu ego, do qual ele não tem nenhum. Então por isso que ele é totalmente dependente de pessoas, né? Ele é totalmente dependente de elogios, ele é totalmente dependente de atenção, tá? Porque ele consigo mesmo, na verdade, ele se destrói. Então quando o narcisista fala que só pensa em você, na verdade, e que somente se preocupa com você e faz você, na verdade, se apegar nessa sensação que ele te ama, na verdade está fazendo um jogo, né? Ele faz você ficar preso no seu próprio sentimento que você tem acerca dele, e que fora dele não tem mais ninguém, na verdade, que possa ocupar o lugar dele na sua vida. Então essa é a dissonância cognitiva que o narcisista possui. Então você não deve muitas vezes acreditar em palavras, acredite em atitudes. Se o que ele fala não condiz com o que ele faz, você pode principalmente terminar essa relação, porque toda a promessa que ele faz, na verdade, não é para mudar, mas sim para te aprisionar, na verdade, aos falsos caprichos dele, porque ele vê você apenas como uma vítima em potencial. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos, e até a próxima.